Agora, iremos conversar sobre um tema importante para aumentar a competitividade e a rentabilidade no campo. No painel 4, discutiremos como integrar as cadeias de grãos e pecuária podem gerar mais valor e abrir novas oportunidades para o setor. Para mediar essa discussão, convido ao palco o líder de pecuária da Datagro, João Otávio Figueiredo. Completando a bancada, vamos receber os seguintes painelistas. O CEO da Fazenda Conforto, Sérgio Pelizer. E o diretor de pecuária da Agrogen, Tiago Amorim. Para aqueles que desejam interagir e enviar perguntas aos palestrantes, fiquem à vontade para acessar o QR Code da tela. Com a palavra, senhor João Figueiredo. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando da 6ª abertura de safra soja, milho e algodão. A Datagro hoje tem cobertura de mais de 15 culturas produtivas na agricultura e também hoje tem uma cobertura super expressiva no mercado da pecuária, que é um trabalho que a gente iniciou relativamente recente, em torno de 5 anos, e hoje já é uma realidade da cadeia, com o nosso indicador do boi Datagro, que tem dado sustentação para os contratos no mercado físico e mercado futuro também. E a gente fica muito contente de tão pouco tempo já ser um player que está fazendo uma diferença aí no âmbito nacional da pecuária. E eu acho que esse painel aqui é muito feliz, tem a participação de 2 grandes amigos aqui, o Sérgio e o Tiago da Agrogen, que são grandes exemplos de tudo que foi conversado até agora, dessa integração virtuosa entre pecuária e agricultura, a integração com o setor de biocombustíveis, que tem impulsionado a intensificação da pecuária, e agora a gente vai ter oportunidade aqui de ver isso na prática, né? 2 operações muito expressivas, a Fazenda Conforto, muito conhecida, o Tiago da Agrogen vai trazer aí realmente uma sentido, né, de como a integração da pecuária agora, entrando também aí no etanol de milho, muita coisa acontecendo. Então, tudo que a gente conversou aqui, que estava sendo vislumbrado desde 2015, quando eu comecei minha carreira na Datagro, há 10 anos atrás, o Dr. Plínio sempre dizia para a gente que os biocombustíveis, a agricultura energética vai impulsionar a agricultura alimentar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O Brasil já está hoje aí como principal exportador de carne bovina do mundo, conseguindo garantir de maneira muito tranquila o suprimento da cadeia nacional, sem afetar a nossa segurança alimentar, e aí somos o grande player hoje que está ajudando aí a alimentar o mundo, Oriente Médio, Ásia, Estados Unidos, demandando muita carne do Brasil agora, e fico muito feliz de estar podendo conduzir esse painel. Agora, para dar início, eu passo para o Sérgio Pelizer, CEO da Fazenda Conforto, que vai poder compartilhar com a gente um exemplo muito legal do que está acontecendo aqui no Goiás. Sérgio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, João. Obrigado, Dr. Plínio. É sempre um prazer poder contribuir e falar um pouquinho do nosso negócio para cada vez mais gente. Eu acho que o nosso negócio representa um pouco do que é o agronegócio brasileiro. Então, acho que nada mais importante do que tentar falar rapidamente do que a gente faz um pouquinho para aprimorar esse processo. Fica em pé. Para ir para frente. Bom, só para localizar, a gente está aqui no estado de Goiás, mais precisamente em Nova Crixás. Temos uma outra unidade em Formoso do Araguaia, mas é na unidade de Nova Crixás que a gente fomenta a pecuária intensiva através do nosso confinamento. Deixa eu pegar para o outro lado. Então, aquisição da fazenda em 1996. Em 2006 foi iniciado o sistema de confinamento. No ano de 2020, a gente atingiu a marca de 1 milhão de animais abatidos e agora, em 2025, nós vamos atingir a marca de 1.836.000 animais abatidos no fechamento do ano, animais já escalados até dezembro, tá? Ou seja, quando a gente completar 30 anos, teremos mais de 2 milhões abatidos.
E eu poderia falar muito da fazenda, mas eu decidi passar um vídeo que vai mostrar muito mais do que eu falar durante 3 a 4 minutinhos, depois eu complemento um pouco com a minha fala, tá bom? Nossa força vem da terra, do solo fértil que gera vida e nos alimenta. Respeitar o meio ambiente é cuidar do futuro e nutrir a próxima geração, produzindo alimentos de maneira inovadora, segura e sustentável. Esse é o propósito da Fazenda Conforto. São mais de 29 anos atuando na produção da lavoura, pecuária e floresta. Através do plantio direto, rotação de culturas, recuperação das pastagens e promovendo o bem-estar animal. Para nós, o crescimento só é verdadeiro quando a sustentabilidade é considerada em nossos processos. Nos inspiramos na natureza para desenvolver ações cíclicas e de menor impacto ao meio ambiente. Dos dejetos do rebanho, criamos adubo orgânico e renovamos nossa terra. Os efluentes do gado confinado são controlados e tratados conforme orientação ambiental. Produzimos energia limpa e utilizamos a fertirrigação para nutrir o solo. Aqui nada se perde, pois tudo se transforma. Preservamos as nascentes e utilizamos bebedouros e represas artificiais para criar o rebanho e processar os grãos da alimentação animal. Assim, nosso gado ganha nutrição sustentável, com aproveitamento total de insumos sem desperdício. Valorizamos nossas terras e cultivamos o verde como missão de honra. São 2.675 hectares de vegetação nativa conservada, que chegará a 3.300 com nosso projeto de reflorestamento. Preservar a natureza é o que dá sentido ao nosso trabalho. Cultivamos espécies nativas e priorizamos o cuidado ao gado jovem com menor emissão de metano. Assim, podemos garantir um desempenho sustentável com a rastreabilidade do gado desde o seu nascimento. Buscamos ser a mudança que queremos ver no mundo e temos o compromisso de desmatamento zero, além de medidas de proteção de reservas naturais. Como parte do meio ambiente, valorizamos os que antes cuidaram da nossa terra e incentivamos as próximas gerações a continuarem o seu trabalho. Mantemos um sítio arqueológico com antigos artefatos cerâmicos indígenas. Construímos mais de 40 quilômetros de trilha ecológica para a observação de fauna e flora. E geramos um diagnóstico para contribuir com soluções em educação e saúde na cidade de Nova Crixás, onde estamos localizados. Todo esse trabalho só foi possível com a dedicação e o comprometimento dos nossos colaboradores. A eles, dedicamos o projeto Caminhos para Ser Mais, onde a fazenda foi dividida em 12 verticais de negócios para a superação de metas. Assim como respeitamos o meio ambiente, também valorizamos a transparência com nossos números. Afinal, um negócio sustentável se faz com integridade, paixão e confiança. Isso é o que buscamos para crescer hoje e sempre. Eu acho que um vídeo fala 3 ou 4 minutos, um pouco mais do que eu, né? Então, acho que essa era a ideia. Agora, eu queria completar de uma forma diferente. Normalmente eu falo da fazenda, mas eu queria trazer aqui, até pelo convite, João, um pouco do nosso DNA da nossa gestão, no que eu acredito, do que a minha equipe acredita para gerir o negócio. Eu escutei recentemente os 10 mandamentos, né, doutor? Aqui nós temos os 6 mandamentos também. Nós temos 6 fatores críticos de sucesso que a gente está sempre olhando para o futuro. Então, vou falar rapidamente. O primeiro é venda, sem ser muito redundante. A gente precisa vender. Mas vender de que forma? A gente tem que entender o nosso cliente. Quem que é o nosso cliente hoje? A indústria.
Então, quando surgiu, por exemplo, o gado China, em apenas 4 meses, a Conforto estava com 95% da sua produção entregando um gado de 0 a 4 dentes. Quando a gente tem um programa de parceria que talvez hoje seja o maior do Brasil, a gente percebeu que os nossos parceiros também queriam ganhar na produção de arrobas. E a gente passou não somente a comprar o gado deles, mas também dar a opção de parceria. Já existia a parceria padrão, parceria do Boitel, da arroba produzida, e também inovamos criando a parceria Pasto, o que dá uma possibilidade desse parceiro também ganhar com a gente e onde ele recebe uma equipe totalmente assistida e preparada para efetuar travas, contratos digitais e dar um panorama do gado dele hoje dentro da fazenda. Hoje nós temos 70 mil animais fechados em nosso confinamento, metade dele é desses parceiros, tá? O que diminui muito nosso CAPEX também e nosso poder de compra. Outro fator importante para nós são dados. A gente é viciado em dados. Ou você tem dados, ou você só tem suposições, ou você só tem opiniões. Então, a fazenda toda ela é mapeada, a gente tem BI integrado em todos os sistemas, tem software de gestão por curral, tem todos os tipos de dados que vocês possam imaginar, nós somos aficionados. E quando a gente não tem esses dados, a gente vai atrás e cria. Acho que em 2023, João, eu acabei visitando quase 100 startups em busca de um processo melhor de originação de gado no mercado brasileiro, eu não encontrei. Foi aí que eu decidi montar um time com engenheiros de software, front-end, back-end, UX, gerente de projetos, e a gente desenvolveu o Probov, a gente está usando há quase 1 ano, e a gente não vive sem mais ele. Aí teria que ser uma outra palestra para falar das funcionalidades, mas eu só queria trazer a importância de dados para a nossa empresa. Posicionamento, qual que é a nossa imagem, Como é que a gente consegue ter uma imagem gerando credibilidade, onde a gente consegue, em 29 anos, nós nunca atrasamos um cheque. Eu acho que isso é um fator muito importante e crítico para o nosso negócio. Então, o nosso posicionamento, a nossa imagem, nos leva, por exemplo, a uma foto dessa do evento que foi realizado em junho na Fazenda, onde a gente convidou com QR Code, só podia entrar, realmente, se fosse convidado, 800 pessoas, e apareceram 1000 num evento de comercialização que a gente tem, de palestras, muito parecido com esse da Tatagro, mas que nos impulsionou realmente a comercializar mais adubo, a comprar mais milho e a fechar nossa escala de abates já ao longo do ano. Visão, a gente precisa ter visão de futuro. Em todos os nossos negócios, a gente tem que olhar para frente, no que a gente acredita. Eu acho que desde 2020, quando eu assumi a operação da Fazenda, meu olhar sempre foi para a sustentabilidade. Eu acredito que o consumidor, num breve período, não só na Europa, mas em todos os lugares do mundo, eles não vão estar só atrás de uma carne verde, mas eles vão estar atrás de onde veio essa carne verde. E a Fazenda Conforto está preparada. A gente foi eleito a fazenda de pecuária de grande porte mais sustentável do Brasil, e através dessa visão também que foi criado o biofertilizante. A gente comercializa mais de 50 mil toneladas de biofertilizante, além de aplicar nos nossos solos. Então, é mais um foco em posicionamento, em imagem, em credibilidade e, mais uma vez, em vendas. Não tão distante disso, é muito importante falar em equipe. Tive acesso recente a uma pesquisa da PwC com os principais diretores e CEOs do agro brasileiro. O principal problema na visão desse CEO é clima e o segundo é mão de obra. Então, se a gente não cuidar da nossa mão de obra, se a gente não tiver um foco em desenvolvimento de times, de talentos, em capacitação, a Fazenda ela investe muito nisso, investe na gestão de pessoas. A eles, vocês viram no vídeo, a gente dedicou esse programa, o Caminhos para Ser Mais. A Fazenda é dividida nessas 12 verticais de negócio. Esse programa foi criado em 2021. Ele norteia as nossas diretrizes do cheque de metas, tanto quali quanto quantitativas, em cada um desses departamentos. No primeiro ano, a gente distribuiu para os 160 funcionários que, na época, tinha a Fazenda, R$2.600.000 em bônus. Tá? Então, é um programa assim, que o segredo dele é principalmente a transparência e principalmente a comunicação de forma que seja bem clara que isso chegue na ponta. E, por último, não dá para falar de inovação. Inovação, eu acho que é o nosso core, é o nosso mandato, e a gente tem sempre que estar olhando para isso.
Eu gosto de falar que a Fazenda Conforto, ela é um living lab, né? A gente está sempre recebendo novas soluções, novas oportunidades, novos produtos. A gente analisa esses produtos antes de colocar. Então, se você tem uma startup, se você tem uma ideia, pode trazer para nós. Nós vamos analisar se isso faz sentido. Se a gente fizer sentido, a gente coloca para dentro. Um exemplo disso é o Farmtel, da DSM e a Lore, que nasceu dentro da Conforto. Hoje eles estão em mais de 150 países. E a gente tem diversas soluções hoje sendo testadas na fazenda, desde iluminação artificial, agora, estava até comentando com o Tiago, iniciando um projeto de leitura de coxo com inteligência artificial. Ou seja, a gente está pronto para essa visão de futuro, para essa inovação. Eu acho que são essas 6 verdades aí, esses 6 mandamentos, né, que a gente segue em tudo que a gente faz. E é um pouquinho que eu queria falar para vocês sobre a Fazenda Conforto. Muito obrigado, pessoal. Sérgio, muito obrigado. A gente está muito contente com essa participação aqui. Nosso time, recentemente, eu estava presente também, visitamos a Fazenda Conforto. A gente tem um trabalho junto com a B3, estamos visitando um estado do Brasil por mês, visitando os principais confinamentos, promovendo jantares para poder incentivar a cadeia pecuária a cada vez mais usar o mercado futuro do boi gordo, que a gente está muito contente que tem gama liquidez expressiva ao longo desse ano. E realmente a Fazenda Conforto ela faz jus aos nomes, né? Então, realmente diversos pilares integrados. E eu acho que projetos como esse da Conforto e também da Agrogen, que vão poder apreciar um pouco agora, são projetos que você deixa qualquer produtor de alimento do mundo assustado, porque é um nível de integração, um nível de tecnologia, e tudo que o mercado mundial está exigindo e vislumbrando já está acontecendo no Brasil. Já estamos respeitando tudo isso, estamos buscando antecipar, endereçar questões de rastreabilidade com sistemas, e a cadeia pecuária, que é uma cadeia imensamente apaixonante, também sou apaixonado também por pecuária, venho de uma família que produzia gado, cada vez mais a paixão está ficando de lado e está tendo muito mais racionalidade e dados na tomada de decisão, porque senão o negócio não para em pé. A gente teve a pecuária nos últimos anos que perdeu bastante área para a agricultura, e agora a gente está num momento que ela não perde mais área, ela se integra e ela ganha força, potencializa os grãos e potencializa a produção de carne também. E eu acho muito bom a gente poder agora aqui conhecer um pouquinho o que está aqui no norte do Goiás, Tocantins. O que está acontecendo na Agrogen, Thiago? Conta para a gente, por favor. Boa tarde, né, para todo mundo. Primeiro, agradecer a Data Agro, em nome do seu Plínio, do João, que virou um grande amigo, o convite. É uma honra para nós da empresa poder falar um pouquinho do que nós estamos fazendo. Quando o João me participou o tema do painel, eu fiquei muito feliz, porque é muito do que nós estamos fazendo dentro da Agrogen. A integração das cadeias e a geração de valor dentro desses mercados. Eu escutei por muito tempo, eu vou para quase 20 anos já de carreira, que a agricultura ia tomar a pecuária. E eu acho que isso era a frase mais errada que se falava no Brasil. A agricultura vai integrar a pecuária para montar modelos e sistemas que se tornem sustentáveis. A terra, por si só, obsoleta ou mal explorada, é um imobilizado muito alto para você não explorar o máximo que ela pode te dar de retorno. Acho que não está passando. Aí. Então, bem breve a nossa história, até porque nós temos um tempo para debate. Em 2008 começa a história da Agrogen. O Zé Eduardo teve uma fatalidade na família, onde o pai sofreu um acidente de avião e veio a óbito. E foi feita uma partilha dos bens que os filhos tocavam junto com o pai, que era uma empresa de fertilizantes. Ele ficou com a divisão do Tocantins e os irmãos ficaram com a divisão de Tumbiara. E ele ficou com 2 áreas no Tocantins, que totalizavam 1.300 hectares, uma fazenda perto de Porto, e 2.000 hectares, uma fazenda perto de Almas. Até então, uma pecuária extensiva, sem nada de aplicação técnica e muito focado no adubo. Em 2011, já com o adubo um pouco mais fortalecido, a empresa de adubo, que era a FTO, ele vem para a formação do primeiro bloco, que é o bloco da Fazenda São Geraldo, que fica entre Marianópolis e Casiara, no Vale do Araguaia, que hoje compõe 18.000 hectares de área, onde a gente tem exploração de agricultura, pecuária de confinamento, recria, seleção genética de gado Nelore e armazenagem de grão, além da produção de organomineral. Em 2015, ele entra na rota do confinamento, construindo uma planta, que é a primeira etapa, de 12.000 cabeças estáticas.
Em 16, tem a primeira venda da Fertilizantes Tocantins, que ele disponibilizou 50% da venda da empresa, e ele, fazendo essa venda, sim, aí ele volta toda a visão empreendedora e industrial para dentro do agronegócio. Em 2017, começa a formação do bloco Bacaba, que é um outro bloco que nós temos de 19 mil hectares, que também contempla todas as atividades que a São Geraldo contempla. Em 2019, começa as operações de armazenagem de grão, então ele começa a verticalizar a produção agrícola dele com uma armazenagem grande. Hoje a empresa tem uma capacidade estática de 1.500.000 sacas de armazenagem. E em 2020 começa a formação de um novo bloco, que é a Fazenda Céu Azul, que fica no município de Divinópolis e que contempla 10 mil hectares de agricultura e recria. E também aqui se tem uma ampliação do confinamento da Fazenda São Geraldo, ela passa para 30 mil cabeças estáticas, e a 22 inaugura o confinamento da Fazenda Bacaba com 35 mil cabeças estáticas. E em 25 a gente volta para a operação do fertilizante químico, acaba o no-compete da venda da FTO, o Zé volta no mercado de fertilizantes, agora sim integrando toda essa cadeia junto com a cadeia do agronegócio de agricultura e pecuária que a empresa tem. Basicamente é isso, nós estamos situados no estado de Tocantins, nessas unidades, cada uma com as suas devidas responsabilidades ambientais, são 51 mil hectares de área total, onde a gente tem 24.500 hectares de área preservada. Eu acho que é muito importante isso que o Sérgio faz, a gente teve a oportunidade de participar de um congresso junto fora do país. Nós preservamos, sim, nós somos o país que mais preservamos. A gente tem que aprender a mostrar isso para fora, isso é muito importante. Eu me disponho a fazer, quem lá fora que tem um tanto de área dessa parada em preservação. Pega o valor imobilizado disso e joga para você ver o tanto que é caro manter isso preservado. Nosso grupo de negócio. Agora sim a gente vem para dentro do tema que o João sugeriu, que foi muito inteligente da parte dele. Basicamente a gente tem agricultura, pecuária e fertilizantes dentro da empresa, que é um grupo de negócio da empresa, que se integram em todos os momentos da cadeia. A nossa agricultura entrega soja ao mercado, milho ao confinamento, gergelim e feijão ao mercado, e sorgo a gente está entrando este ano. Por que do sorgo? Por causa de um outro negócio que vai entrar nesse grupo, que é a usina de DDG. Então, soja dentro da janela, milho dentro da janela. Fugiu a janela de safrinha da nossa região, gergelim e feijão. O ano que vem, sai gergelim e feijão e entra sorgo. A gente está falando em 6, 7 mil hectares de sorgo ano que vem. Dentro da pecuária, a gente trabalha no confinamento, na recria e na seleção genética. E nos fertilizantes, a gente tem o organomineral como um negócio nosso para fornecer para a nossa agricultura e as nossas pastagens. Ele ainda não é um negócio comercial, mas ele vai vir a ser um negócio comercial. E a gente volta no negócio comercial de fertilizantes químicos com importação direta dos países que são produtores. Toda essa cadeia está integrada dentro da pecuária. A pecuária gera resíduo que, tratado nos seus pátios, voltam para a agricultura. A pecuária aproveita da expertise do fertilizante para a importação do nitrogênio via ureia que eu uso nas minhas dietas. A agricultura, por outro lado, me entrega milho, me entrega feno, me entrega silagem, me entrega capim. A todo momento nós estamos discutindo o que nós vamos fazer. Esse ano a gente produziu silagem. Nós estamos fazendo um estudo de modelagem dentro da empresa, que se a gente partir para o feno no confinamento, eu colho uma terceira safra cheia dentro do Tocantins, que na silagem às vezes eu não vou colher. Então todos esses estudos dos grupos de negócio, eles estão intercambiados dentro dele e interdependentes, sempre tentando fazer que uma cadeia sustente a outra e o negócio se torne rentável. Alguns números que eu trouxe, até comentei com o João que eu ia trazer, isso é um apanhado da nossa última safra, que fechou agora. Nós plantamos 18 mil hectares de soja com 77,68 sacos de média, 9.814 sacos de milho com 116 sacos de média, gergelim, plantamos 2.100 hectares com 579 quilos, feijão, plantamos 1.294 com 25 sacas por hectare, fizemos 3.000 toneladas de silagem, com uma média de produção de 23,72 por hectare.
aqui a gente tira 600 hectares de área irrigada que produz acima dos 70 por hectare, e as áreas de silagem que estão norteadas aí, ou elas vêm de sobressemeadura de soja, na dessecagem da soja a gente faz o plantio do capim, ou ela vem de terceira safra no pós-milho. Soja, milho integrado com capim, colhe milho dentro da janela boa e a gente vai para a silagem de capim. Esta área de silagem de terceira safra é interessante porque, mais uma vez, a pecuária integra com a agricultura. Como eu tenho uma produção muito alta de grão úmido, eu consigo entrar colhendo 40 dias antes a lavoura de milho da safrinha. E eu ainda tomo umas 2 chuvas nessa área para ter uma área de capim para a terceira safra de silagem. Então, é uma silagem muito barata que a gente produz nessa terceira safra. Feno, a gente tem aumentado a produção de feno a cada ano e fazendo muitos estudos para pensar em acabar com a produção de silagem dentro do sistema e o confinamento passar 100% com o volumoso de feno, por vários aspectos, tanto de benefício agrícola, com janelas, quanto com a parte de produção da fazenda mesmo. E capim, a gente produz 1.000, 2.000 hectares de LP, com uma carga de lotação de 2 UA por hectare, que a gente trabalha 90 dias nessa lotação e traz esses animais para dentro do confinamento, principalmente pela janela de oportunidade de compra que a gente tem nesse período. Aqui é só um benchmark rápido do que a empresa tem feito desde 2013 na parte agrícola. Então, é bacana a gente ver que sempre a gente trabalha acima da média nacional e acima da média estadual de produtividade. Então, o gráfico em laranja é o que a gente tem de média histórica e o amarelo Tocantins, laranja escuro Agrogem, amarelo Tocantins e verde o Brasil, média histórica de produção de safra. E que todo esse trabalho que tem sido feito de sistemas, de cuidar do solo, de entregar as cadeias, aqui a gente começa a colher os resultados dessa safra. As unidades de produção do confinamento, a gente começa a mapear em 18, em 22 a gente começa a podados, igual o Sérgio falou. Então, a gente tem uma capacidade estática de 65 mil hoje, com esse gráfico de evolução, e o abate por cabeça safra, fechando essa safra com 120 mil cabeças, abrindo o planejamento da safra que vem com 140, e a gente quer chegar em 160 mil cabeças. Aqui cabe um comentário importante. A Agrogem não faz 160 mil cabeças, porque nós não temos frigoríficos para matar 160 mil cabeças em Tocantins. A gente não fecha nenhum boi no coxo que não esteja em contrato, e a indústria que a gente tem o contrato, ela não tem capacidade de abate. Então, fica do painel anterior, o Brasil precisa se industrializar. A gente precisa de deixar de ser colônia e ser país exportador de verdade. A unidade de São Geraldo, a unidade de Bacaba, só umas fotos ilustrativas dos 2 confinamentos. Esses índices são coletados dos abates desde 2022. Então, é um N muito alto acumulado de amostragem. A meta é muito clara dentro das equipes, como o Sérgio falou, a gente preocupa muito com as equipes. O nosso GMD de meta é 1.600, a gente está com 1.596. Nossa carcaça é 1.130 na meta do histórico. Dias de coxo está dentro, que a gente programou 110, fez 109 por causa dos giros. A gente tem um número, que é uma meta a ser alcançada ao longo prazo, que são 8 arrobas em 100 dias. Esse, sim, é o número mais difícil de se cumprir. E a gente, quando chegar, a gente está realmente maduro. Peso de abate médio dessas cabeças acumuladas desde 2022 no gráfico de abate, 21,16 arrobas. A unidade de produção de recria, a gente tem uma modelagem de recria um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, que a nossa modelagem de recria é comprar um garrote de 10 arrobas, levar ele a 13 e trazer para o coxo. Então, a nossa recria ela é estudada para nós termos 2 meses de abate na recria constante. O mercado deu um apagão de boi, a gente puxa da recria. Deu um apagão de boi, a gente puxa da recria. Então, a recria mantém 2 meses da meta de abate em recria. Os dados da recria são esses, também acumulados desde a safra 22, com 800 gramas de GMD médio. 102 dias é o período de giro de um animal dentro da minha recria, do dia que ele entra ao dia que ele sai para o confinamento. Peso vivo na saída, peso vivo na entrada. Essa safra a gente conseguiu comprar muito bem esses animais e puxou o índice para cima, com um período médio de 2,72 arrobas produzidas, com uma lotação média de 2,25 A por hectare.
nós estamos falando em 45 arrobas por hectare ano, que para nós está muito bom dentro do que a gente desempenha de custo e tudo. A produção do gado PO é uma vertente que o Zé Eduardo tem muito isso, de realmente acreditar que a gente tem a obrigação de fornecer uma genética de qualidade para o estado que nós estamos inseridos. Então, eu costumo brincar, né? Esse negócio tem que dar dinheiro, é difícil fazer isso dar dinheiro, mas o principal intuito da produção de genética é fornecer material de alta qualidade, acreditando que uma hora esse animal vai voltar para o confinamento, seja num bisneto, num neto de um touro que eu disponibilizei no mercado. Para isso, a gente segue todos os programas de avaliação genética, além das ultrassons de carcaça para aprimoramento. O organomineral. A safra passada, a gente produziu 51 mil toneladas. Essa safra, a gente vai produzir 76. Há 2 anos, a gente vem com um acompanhamento com a Universidade de Viçosa, que tem um campo de pesquisa dentro das fazendas, onde a gente estuda microbiota, uso, dosagem, enriquecimento. 100% do nosso organo é enriquecido com rocha fosfática, com cloreto de potássio e sulfato de amônio. Esse ano a gente trabalhou bastante as áreas de pastagem com um produto organomineral inoculado e inserido sulfato de amônia nas áreas de adubação nitrogenada. E esse trabalho, a cada ano, Viçosa está soltando uma bateria de trabalhos, que a gente acredita que em 2 anos isso vai estar muito validado cientificamente, e aí a gente entra no mercado de venda de organomineral. Fertilizantes. A Mota entra no mercado esse ano vendendo já 120 mil toneladas comercializadas de fosfatados nitrogenados e potássio, no modelo de negócio que a gente brinca que é um B2C, que a gente faz a importação direta dos países e faz a distribuição direta no consumidor no Brasil. Então, a empresa, o foco dela é comprar barato, fazer uma logística barata, fazer um vira de porto barato e entregar esse produto com qualidade no mercado final consumidor. A projeção para a safra 2025 são 250 mil toneladas de venda, comercialização direta desses produtos, e as regiões de atuação. Esse ano a gente atuou no Mato Pipa, o ano que vem a gente continua entrando no Mato Grosso na 163, e 2027 a gente está montando uma operação no Porto de Aratu, que se tudo der certo e esse porto caminhar, a gente vai começar a atender o oeste da Bahia via Porto da Bahia. Então é isso. A empresa já está pensando em 2035, o nosso planejamento desse ano já é pensando em 2035, o que nós vamos fazer de boi, o que nós vamos fazer de fertilizante, o que nós vamos fazer de agricultura, e principalmente onde essas cadeias vão se integrar. Nesse meio tempo, a empresa é sócio-investidora em 33% de uma usina de etanol, que vai ficar colocada ao lado dos armazéns da empresa em Miranorte e a 18 quilômetros da maior planta de confinamento. Pensando que, neste contrato de parceria, o uso do WDG é para dentro da nossa planta maior de 35 mil cabeças. E a gente já passa a integrar eles com sorgo e receber de volta mais um coproduto, que é o DDG ou o WDG. Então, a empresa tem muito isso. A sinergia entre as partes é importante para o resultado final financeiro. O mesmo caminhão que desce com soja para o porto volta com adubo. O caminhão que vai com milho para a indústria volta com WDG. Então, a gente está fazendo todo esse processo pensando em integrar a logística e fazer com que isso fique sinérgico dentro do nosso processo. E aí a frase nossa de lida do dia a dia é a de baixo, que a gente gosta sempre de falar: feliz é quem gosta mais da caminhada que do destino. Que durante a caminhada você vê muita coisa boa e quer deixar o destino mais para frente um pouco. Então, é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos e o convite do João. Thiago, muito obrigado. Também tive a oportunidade de visitar a Agrogen em loco, e realmente, quanto mais a gente anda do Brasil, mais a gente se impressiona, porque o nível que a gente tem de integração, de tecnologia, já é hoje larga margem, que a gente tem mais de eficiente no agro do mundo, e o que mais nos entusiasma é que a gente ainda tem muito espaço para ficar mais eficiente ainda, né? A gente ainda está começando de alguma maneira. Como muitos outros países do mundo já estão no limite de tecnologia na pecuária, a Tago tem diversos estudos de longo prazo, de oferta de carne bovina. Você olha para os Estados Unidos, uma crise tremenda, com os criadores por lá, estão no menor rebanho de vacas e fêmeas em 70 anos. A Austrália, que é o segundo maior exportador de carne, já 2 vezes menor que o Brasil,
com dificuldades também por questões de área, de mão de obra muito cara. O Uruguai é uma pecuária realmente muito positiva, mais pequena, não tem tanta escala quanto o Brasil. A Argentina está vindo como o quinto, sexto maior produtor, mas é menor que o estado do Mato Grosso, por exemplo. Então, o Brasil realmente nos deixa muito entusiasmado e os incentivos para a intensificação da pecuária são muito grandes. Como o Sérgio colocou, esse advento da China comprar carne do Brasil em maior volume é relativamente recente. A gente teve um rally de preço do boi que saiu de 200 para 350, todo mundo exigindo animal mais jovem. A Conforto é exemplo disso. Rapidamente, em poucos meses, animal de 30 meses, 4 dentes, remuneração para isso, vamos fazer acontecer. E todo mundo nessa linha. Hoje já são mais de 42 plantas habilitadas para a China, e o Brasil não para de abrir mercado. Tem Vietnã, o mercado japonês está aí na porta, querendo levar carne do Brasil também. E a minha pergunta para os senhores é a seguinte, até na Datagro, o nosso dia a dia, né, eu venho da agricultura, o cara de cana, o cara de grão, os pecuária, cada um ficava numa sala, hoje todos estão juntos, integrados, porque não dá para olhar uma coisa só mais. A gente vê aqui, o cara, se olhar só a pecuária extensiva ou só o grão, eu acho que eles integrados aumentam muito a receita por hectare e, como o Thiago falou, explorar tudo que a terra nos pode oferecer. Mas vocês dois que estão nessa caminhada há muito tempo e muito entusiasmados, o que é o desafio em termos de gestão para dentro da fazenda? Porque tem muitas coisas que mudam o jogo. É um jogo de dama que vira um jogo de xadrez. Olha quantas variáveis o Thiago tem que monitorar aqui. O organomineral agora também. Às vezes choveu na lavoura, é bom para a lavoura, mas não é bom para o confinamento. Então, vocês compartilharem como é que foi, Sérgio, essa trajetória de vocês de cada vez mais colocar isso e o que vocês ainda vislumbram que podem melhorar muito. E o Thiago, por favor, também poder complementar a pergunta aqui. Eu acho que o desafio da gestão é o planejamento, né? Eu acho que eu venho de outras áreas antes de estar no agro e nunca vi algo mudar tanto quanto no agro. Você planeja, depende do clima, depende de dólar, depende da BMF, depende de fatores extrínsecos ao seu ambiente que muda todo o cenário, né? Então, a gente tem essa característica de ser altamente produtivo, né? A média Brasil hoje produz 5 arrobas por hectare, nós produzimos 160. Isso depende muito dessa gestão, desse planejamento, principalmente de insumos, de máquinas, né, para você alocar dentro dessas áreas produtivas e principalmente de algo que eu falei, né, João, de gente. Você tem que ter gente muito treinada, muito monitorada para isso, né? Mas eu acho que no nosso caso, do mesmo jeito que o Thiago comentou, né, dessa questão da colônia, né, um principal desafio que a gente enfrenta hoje na nossa região é o desafio da energia, né? Nós não conseguimos crescer mais devido à ausência dessa energia que nos impede de crescer, né? Hoje a gente tem 2.000 de área irrigada, podia ter 3, podia ter 4, mas dentro de uma área super intensiva, mas a gente tem direcionado os esforços aí, junto com vários amigos, Rubens Prudente, que eu acabei de ver por aqui também, da gente conseguir mudar esse cenário na nossa região, da mesma forma que o Thiago vai tentar mudar na dele para arrumar mais frigorífico. O desafio da energia, eu acho que é nacional, né? Mas, assim, a principal questão que eu vejo é cumprir primeiro com o plano orçamentário, né? Eu acho que é fundamental para as empresas cumprirem o seu plano orçamentário e cumprir dentro desse plano com o planejamento. O planejamento é muito importante e eu costumo brincar com a minha turma lá, que é o seguinte: vamos tentar controlar o jogo, o resultado a gente vê, mas o jogo tem que estar controlado. Então, a operação tem que estar muito controlada e, no meu caso, o maior desafio que eu tenho hoje é de fazer com que a agricultura entenda que é pecuária e que a pecuária entenda com que é agricultura. 1 quilômetro de cerca, para mim, é caro. Para a agricultura, às vezes, é só desmanchar para entrar com a plantadeira. Só um exemplo. Então, assim, é muito importante que dentro da equipe esteja todo mundo engajado, que os números estejam à vista. E de fora, aí não tem muito que a gente pode fazer. A gente pode tentar, mas energia é muito difícil em todas as regiões, não só lá. Asfalto é difícil em algumas regiões. E as políticas também são muito difíceis. Eu acho que precisava de mais participação de nós, da iniciativa privada, dentro das políticas, principalmente ambientais dos estados. Ninguém quer desmatar, só que a gente quer produzir com, pelo menos, o mínimo de segurança. Perfeito, Thiago, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Agora eu vou ter uma pergunta para o Sérgio e depois uma para o Thiago, para a gente cumprir o tempo do painel. E estou recebendo várias do público, eu vou tentar resumir algumas delas aqui.
Sérgio, a Fazenda Conforto é um dos grandes exemplos de ESG no Brasil. Todo mundo tem esse imaginário, tem esse range da Conforto, mesmo antes de conhecer, já sabe um pouco do que a Fazenda faz, carrega essa história. E a gente vê a Conforto numa linha de cada vez mais certificações, processos. Como é que você vê, Sérgio, no momento que você entrou, para agora, o como isso é importante? Porque muitas vezes pauta ESG ficava num âmbito muito imaginário, que era muito bonito fazer, mas a gente não tinha remuneração para isso. Eu estou vendo que o mercado mundial está mudando. A gente quer saber de onde vem o gado. É importante para fixar homem no campo, porque o nosso agro hoje tem essa dificuldade para fazer que a fazenda seja um lugar que a pessoa queira ir para a universidade e voltar para a fazenda para trabalhar. Como você tem visto que tanto o mercado, digo, indústria, na hora de aquisição desse gado, como até na ponta o mercado consumidor passa cada vez mais remunerar toda a certificação, todo esse trabalho ESG que vocês têm? Eu acho que a gente ainda nada contra uma maré forte, João. Eu acho que é uma tendência, a gente está antecipando essa tendência, mas quando a gente fala em remuneração, eu acho que a gente deixa ainda a desejar e muito, tá? Eu acho que a gente tem se preparado para o futuro, a gente tem investido nisso. Tá certo que para você ser produtivo, você tem que ser sustentável, né? Quando a gente tentou alicerçar melhor esse posicionamento nosso baseado na sustentabilidade, a gente fez um mapeamento na fazenda do que a gente fazia já de sustentabilidade. E foi bonito ver que quase 80% do que a gente já fazia já era altamente sustentável. Então, foi só alinhar alguns outros processos, fazer alguns outros investimentos, capacitar novos times, para que a gente realmente atingisse essa quase excelência em produtividade com sustentabilidade. Mas eu acho que a gente ouve muito discurso, a gente ouve muito compromisso, seja de rastreabilidade, seja de sustentabilidade, seja de governança, mas na prática isso ainda não está sendo pago, a gente está tirando isso do bolso. Tá? Então a gente espera realmente, eu não sei se vai ser através do mercado consumidor, se vai ser através da demanda, mas aquilo que eu te disse, a visão de longo prazo é que isso aconteça. Mas por enquanto é mais investimento do que colheita. Perfeito, Sérgio, muito bom. Tiago, tem uma pergunta aqui da nossa lista de grãos, a Giovana, que eu também ouvi quando você falou, me chamou a atenção. Uma usina de DDG. Eu achei muito legal a sua frase, né? Porque a Datagro está desde 2015, no caso eu, né? Mas o Dr. Plínio muito antes disso, tentando entender e suportar. O Dr. Plínio sempre dizia para a gente, João, produzir etanol de milho a $1 o bushel, os americanos vão olhar isso aqui, vão vir forte para o Mato Grosso e para outros estados do Brasil. De fato, isso aconteceu. O Dr. Plínio sempre colocou de maneira antecipada isso para a gente. E a gente tinha o DDG como coproduto. E a gente viu que durante a pandemia, que a gente participou do lockdown, o mercado de combustível de ciclo Otto realmente ficou totalmente parado. Muita gente questionou para onde que seria o destino das plantas de etanol, de milho. E a gente viu o preço do DDG bater aí R$1.800, quase R$2.000 a tonelada, e salvou a conta disso. Então, a gente não se fala mais de coproduto. A gente se fala, não mais de subproduto, mas sim de coproduto. E quando você fala aqui de uma usina de DDG, é muito interessante ver, porque o incentivo, talvez, para a montagem da usina foi o DDG, não foi o etanol. O etanol, talvez, no caso da Agrogen, vai ser o subproduto. Então, eu queria que você comentasse, você, o Zé Eduardo, como é que foi feito o racional, a tomada de decisão para fazer um investimento tão expressivo como esse, e qual a expectativa que vocês têm de como isso vai ajudar e contribuir para o confinamento? Vamos lá. A primeira ideia que a gente teve foi tentar entender a real potência do DDG na dieta nutricional. Eu não sou expert em nutrição, sei alguma coisa pela vivência do dia a dia, mas eu acredito que no Brasil ainda se sabe 50% da capacidade de benefício que o DDGS, principalmente, pode trazer para dentro de uma planta de confinamento. A gente está com inclusão hoje na casa de 25% a 30% na dieta, e a gente acredita que quando esse DDG estiver mais perto de casa, mitigando o custo de frete, a gente vai trabalhar com 40% a 45% de DDG na dieta. Então, foi a primeira coisa que a gente pensou. Segunda coisa, como investidor, lógico, a Agrogen olhou primeiro para o que ser um grande investidor numa usina de etanol beneficia a Agrogen. Comércio de milho e venda de DDG. Ponto.
Álcool, para nós, é da usina. O Zé é um investidor da usina, tem tantos %, mas o nosso carro-chefe é a capacidade de entregar sorgo ou milho para essa usina e a capacidade de trazer o produto de volta para dentro de casa. É isso. As dietas nossas hoje, a gente conseguiu um contrato bom de DDG pelo volume, por cadência. A minha dieta hoje, basicamente, é silagem de capim, milho grão úmido, milho moído e DDG. Não tenho mais nenhum coproduto de algodão. Ah, por quê? Porque você é contra? Não, porque não entra pelo preço. Simples assim. Não entra pelo preço. Então, a gente está seguindo essa premissa e isso é o fato. Outra coisa é a capacidade de industrializar uma região. Isso não é utópico, isso é verdadeiro. Você já tem uma armazenagem de grão implantada, você já tem uma agricultura, já tem o confinamento, você traz uma usina para dentro dessa região, você está integrando toda uma cadeia que vai se potencializar nessa região. Então, esse foi o intuito do foco de fornecimento. Basicamente, é muito simples a conta quando você começa a entender ela como um todo. A empresa de fertilizante negocia milho com barter, que pode ser barteado dentro da usina de etanol, que pode ser feita uma combina no DDG e que isso vem para dentro de casa. E eu ganho a logística disso tudo. Mais ou menos isso. Perfeito, Thiago. É muito legal ver de onde vêm os incentivos, né? Cada região do Brasil, o Thiago, por exemplo, traz um incentivo, o interesse da Agrogen, da Mota, é trazer esse DDG para dentro de casa e deixar a operação ainda mais eficiente. Recentemente, o Dr. Plínio e eu estivemos numa fazenda no Mato Grosso, no lançamento de um confinamento que é o contrário, que é um pessoal da agricultura, uma família tradicional de lavoura, que agora está lá também investindo em confinamento, um montão de 35 mil de capacidade estática, porque eu vi uma frase muito legal dessa pessoa: quem não está hoje na agricultura olhando um pouco de pecuária está deixando dinheiro na mesa, e vice-versa. Então, a gente, esse preconceito, né, de famílias, meu pai já tinha, eu lembro do meu avô falando, quando meu pai falava que ele queria pensar em pegar parte da fazenda e fazer lavoura, meu avô falou assim: você está misturando chiclete com banana, não vai dar certo. Só que isso aí é uma mentalidade de 40 anos atrás. Hoje, as gerações modernas, colocando isso aqui, fazendo conta, é muito interessante de ver mesmo. Para finalizar, eu queria fechar com a última pergunta, que também chegou aqui. Chegaram 14 perguntas, muitas coisas, não vou conseguir endereçar todas, mas uma que eu achei muito legal, que tem muito pecuarista na plateia, perguntando sobre os boitéis. Eu vou provocar vocês dois para responder em relação a isso e já fazer as considerações finais de vocês para a gente encerrar o painel. O boitel é algo que cresce muito no Brasil. Viu o Sérgio falando que quase metade hoje está sendo já com parceiros, e eu acho que é uma rota que o Brasil deve perseguir, porque não tem porquê hoje a pessoa montar um confinamento, sendo que a gente tem aqui um investimento alto, 70 mil cabeças, 60 mil cabeças, capacidade estática. A pecuária brasileira pode ir com a pecuária norte-americana, os pecuaristas se especializarem na recria e ter um parceiro de um confinamento expressivo que já tem contato com a indústria e vai amarrar toda essa produção. Então, a pecuária cada vez mais vai nessa direção. E como vocês estão vendo esse movimento, Sérgio? Numa fazenda tradicional, vale mais a pena ter um share dividido disso, né? Assim como a gente tem nas usinas de cana, parte é cana própria, parte é cana de terceiro. Eu estou vendo isso chegar com muita força no boi. E como é que vocês estão administrando esse movimento e se essa é uma rota que deve cada vez mais ser ampliada? Eu acho que aquilo que eu falei, João, de entendimento do consumidor, né? Esse consumidor realmente ele está buscando, né, participar mais da operação, e não tem nada melhor do que um programa de boitel, de arroba produzida, que possa trazer ele para o jogo, né? E então a gente, por exemplo, a gente tem trabalhado com isso muito forte já desde 2020, e a gente já identificou várias dores desses pecuaristas que querem entrar no jogo, e a gente já sanou essas dores. Então, a gente dá a possibilidade para ele de uma simulação. A gente trabalha algo que é difícil você ver no mercado, que é a garantia da arroba produzida. Tá? Eu já faço a trava para esse cliente, né, para esse parceiro, se ele quiser. E mais do que isso, ele precisa repor o gado, não precisa? Eu antecipo o dinheiro para ele. Ele já vai de novo para a recria, entendeu? Então, a gente começa a mapear. Esse sistema, o Probov, ele dá um extrato bancário do gado dele. Ele consegue identificar quantas arrobas ele tem travada, quantas ele tem solta, se ele solicita a trava, se ele solicita dinheiro, o vídeo do gado dele no confinamento. Então, a gente já conseguiu mapear diversas formas desse parceiro trabalhar com a gente, não só no confinamento, mas na parceria pasto. Vem aqui para a minha área irrigada que eu vou colocar seu gado aqui. Vou te cobrar um preço de arroba produzida a pasto mais barato para você ganhar comigo e fidelizo ele no meu confinamento.
Então, a gente tem diversos programas de parceria hoje, já trabalhadas ao longo desses anos, e mais do que isso, né? Não sabe comprar o boi, eu compro para você. Está aqui, ó. Entendeu? Então, a gente usa toda a nossa expertise, que a gente trabalha desde 2006 fazendo isso, direciona isso para o parceiro, traz ele para um ganha, que a gente tem um contrato vinculado a São Paulo. Então, é um benefício em cima de benefício, a gente consegue fidelizar mais de 350 parceiros que a gente tem hoje dentro do nosso sistema, dentro do nosso BI. Nós também temos uma modalidade de parceria de Boitel, que não é o foco da empresa. Dentro do plano de modelagem orçamentária que a gente montou, a gente cria uma meta de ganho. Essa meta de ganho respeita a compra do boi magro. Quando esse boi magro começa a ficar muito difícil a originação, você abre um range maior para captar boi de cliente. Quando esse boi magro nos dá uma rentabilidade acima do que a gente quer, a gente entra captando boi no mercado. Então, hoje, a gente trabalha com 95% de boi próprio e 5% de boi de parceria, ou Boitel, e etc. Mas a empresa toda tem uma governança pensando que, se eu deixar de comprar boi, eu tenho a operação para vender ela como operador. A gente tem tudo modelado e o mercado que dita a regra. Se eu vou ter 50% de Boitel, se eu vou ter 20%, se eu vou ter 30%, que é igual o Sérgio falou, hoje em dia a gente tem uma maturidade de apresentar para o nosso cliente, para o nosso fornecedor, quer dizer, eu tenho isso, o que você prefere? Comprar, pôr na parceria, vender, pôr na parceria, pôr no Boitel? O cliente, o fornecedor que arbitra o que ele quer. Aí eu estou num estado que tem menos, como que eu vou falar, histórico de Boitel e menos história do que a Conforto construiu ao longo dos anos. Que isso tudo é um trabalho que foi construído durante 10 anos de história, 15 anos de história. Então, nós estamos nessa modalidade ainda, mas também temos uma modelagem para venda de operação também. Bom, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Sérgio. Acho que foi uma discussão muito produtiva. A gente podia passar muito mais tempo aqui conversando sobre o assunto. O Brasil hoje já é o maior exportador de carne bovina do mundo há mais de 5 anos. As estimativas da Tagro apontam que entre 28 e 29 também passaremos a ser o maior produtor de carne bovina do mundo, passando o mercado norte-americano, que ainda é maior nesse momento, mas a gente está num caminho muito seguro para passar isso. A gente tem aqui a nosso maior ativo, que são as fêmeas, são 54 milhões de fêmeas no Brasil, entre vacas e novilhas, que podemos aumentar em muito a taxa de prenhez do Brasil, cuidar muito bem da semente da nossa produção pecuária, que é o bezerro. E eu estou muito entusiasmado para os próximos anos, o que vai acontecer aqui. Eu aguardo todos vocês no dia 17 de setembro em São Paulo, no 5º Fórum Pecuária Brasil. Todos estarão lá, convidados para a gente continuar estendendo a discussão. E muito obrigado, Thiago, obrigado, Sérgio, por compor essa mesa hoje. Obrigado a todos vocês que acompanharam com a gente até agora.